Olá galera, estamos de volta para a nossa continuação de nossa segunda aula. Falando ainda do continente asiático, agora vamos falar do processo de urbanização do continente asiático, que é uma urbanização extremamente caótica devido ao grande contingente populacional que existe em todo o território asiático, sem exceção das áreas urbanísticas que existem naquele continente. Toda a área urbanizada no continente asiático eu tenho um verdadeiro formigueiro humano, porque a população lá é extremamente gigantesca, como eu falei para vocês, ocupa cerca de 60% da população mundial, e aí tornando essa população extremamente caótica, principalmente os países subdesenvolvidos do continente asiático. Ao longo da construção histórica foi o que mais produziu grandes aglomerados populacionais. A partir da segunda metade do século XX, surgiram nesta população um espaço global de várias cidades com mais de 10 milhões de habitantes, dignas de denominações de megalópolis ou megacidades, habitadas por muita gente em busca de melhor qualidade de vida. Essas cidades apresentam altas graves de problemas socioeconômicos e ambientais, ou seja, problemas socioeconômicos porque a variedade, a divisão de renda acaba sendo desigual para todo mundo. Você não tem essa distribuição de renda igualitária para todo mundo, onde eu vou ter em mesmo local uma riqueza extrema e uma pobreza também extrema. E aí, consequentemente, acaba ocasionando também uma crise ambiental muito grande, porque as sociedades passam a consumir mais, e ao consumir mais, acaba ocasionando o surgimento de fortes impactos ambientais, porque produzem resíduos sólidos, que é o popularmente chamado de lixo. Esse lixo, por sua vez, acaba se decompondo, dando origem a gases poluentes como o gás metano. Muitas vezes queimam-se material orgânico que se forma um gás carbônico, além da produção do chorume pelo lixo, que vai contaminar o lençol freático. Então, isso acaba ocasionando um processo pelo qual essa grande população asiática torne uma população que acaba danificando de forma direta o meio ambiente e associado também ao crescimento do capitalismo no mundo. Nos grandes aglomerados populacionais asiáticos, a população enfrenta vários problemas. Além desse problema ambiental, temos problemas como desemprego ou subemprego, proliferação de favelas, falta de moradia, acúmulo de lixo, violência urbana, poluição das águas, falta de moradia, contaminação do ar. Tudo isso está relacionado ao processo, onde eu tenho um acúmulo de população em uma determinada área. Uma área que ela é grande, mas ao mesmo tempo torna-se pequena, porque as grandes concentrações industriais estão localizadas em uma pequena faixa de terra que atrai esse contingente populacional. E aí vamos falar de cada item desse, negativo com esse processo de urbanização. Por exemplo, o desemprego. O desemprego, na realidade, é uma consequência de vários países que estão em desenvolvimento. A China, por exemplo, é um desses países que está em franco desenvolvimento econômico, e aí, consequentemente, esse desenvolvimento acaba ocasionando, consequentemente, o aumento do desemprego. Por quê? Porque a conjuntura social e econômica não estava preparada para absorver no mercado de trabalho um grande contingente populacional que se criou durante décadas passadas, E aí é onde eu falo, por exemplo, sobre a pirâmide etária. A pirâmide etária é um dos principais indicadores socioeconômicos de um país. Quando um país é subdesenvolvido, a pirâmide etária tem a base larga e o topo estreito. A base representa os recém-nascidos entre 0 e 4 anos. E o topo representa o quê? Os idosos acima de 65 anos.
Quando o país está em desenvolvimento, como é o caso da China, a base da pirâmide ela vai ser mais estreita do que o meio da pirâmide. Por quê? Porque essa base justamente houve um controle de natalidade quando o país começou a se tornar um país em desenvolvimento. As pessoas começaram a ter informação sobre os métodos contraceptivos, como o diafragma, camisinha, anticoncepcionais, e aí, consequentemente, diminuíram esse ritmo de produção de filhos, né? Reduzindo assim essa taxa de natalidade, e aquela base que era muito larga quando o país ainda era subdesenvolvido, passou a se tornar o meio da pirâmide quando o país se tornou um país em desenvolvimento. Ou seja, eu passei a ter uma grande quantidade de jovens localizados na PEA, que é a população economicamente ativa, mas que, infelizmente, ela não está no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho não estava apropriado para receber esse grande contingente populacional que nasceu em décadas passadas, quando o país ainda era subdesenvolvido. E aí, consequentemente, eu vou ter um alto índice de desemprego, né, ou então subemprego, que são pessoas que estão inseridas no mercado informal, que no caso aí são os ambulantes, né, camelôs, etc., que estão trabalhando em feiras livres, por exemplo, fazem parte desse grupo dos subempregos, né? E pessoas com também motorista de aplicativo, tudo isso está relacionado, ou seja, subemprego é aquela pessoa que não está com a carteira assinada e, consequentemente, acaba não tendo direito à aposentadoria, a férias, a 13º, a auxílio doença, entre outros. E aí eu tenho o chamado subemprego, que é muito comum nesses países que têm características em desenvolvimento. O Brasil também é um deles, né? O Brasil mostra-se em um país onde eu tenho uma população que tem uma economia em desenvolvimento. E aí, consequentemente, eu tenho um alto índice de desemprego também no Brasil por conta da nossa conjuntura socioeconômica e estrutural, que não estava preparada para absorver tanta gente no mercado de trabalho, né, que surgiu nas últimas décadas. O Brasil, a gente teve uma explosão demográfica da década de 70 para cá, a população praticamente dobrou. Eu lembro que na década de 70, né, na Copa do Mundo, fizeram uma música que diz o seguinte: 90 milhões em ação para frente, Brasil do meu coração. Então esses 90 milhões eram justamente a população que existia no Brasil. Hoje a população brasileira chega a 200 milhões de habitantes. E aí o crescimento da economia, não é? A estrutura do país, quando eu digo em conjuntura social, é o conjunto, e isso relacionado à economia e à população, não estava preparado para receber, não é, essa população que cresceu tanto nos últimos anos, e aí por isso que acabou ocasionando esse desemprego aqui no Brasil, que não é diferente também em alguns países asiáticos. Na Ásia, a gente também tem os tigres asiáticos, que são países que têm uma economia agressiva, não é? Ou seja, vem crescendo vultuosamente, e aí, consequentemente, esse crescimento dessa economia também acaba ocasionando uma grande quantidade de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, não é? Porque eles absorvem apenas aquelas pessoas que têm mão de obra qualificada, o que não ocorre em muitos países da Ásia devido à grande pobreza existente nesses países. Então você tem uma crise, né, ligada ao setor populacional nesses países aí da Ásia, né? Entre eles o desemprego, o subemprego, proliferação de favelas, né? Então a proliferação de favelas se dá o porquê essa proliferação de favelas. A proliferação de favelas se dá justamente por conta da falta de regiões, né, e condições normais para o indivíduo se instalar em determinadas áreas. O desemprego acaba também ocasionando isso, e as pessoas começam a invadir determinados territórios, não é? E construir barracos, né? E, consequentemente, essa construção de barraco ela não vai ter um saneamento básico de qualidade. Muitas pessoas vão acabar desenvolvendo
várias doenças, porque águas vão estar contaminadas e aí vão surgir novas doenças que tenham sido erradicadas em décadas passadas, verminoses como esquistossomose, vai haver também o surgimento da doença de Chagas, né? E são doenças de países subdesenvolvidos ou doenças do século passado, né, que já deveriam ter sido erradicadas no mundo inteiro, mas que devido a falta de saneamento básico, né, a falta de desenvolvimento estrutural de um país, acaba disseminando por esses países danados dessa doença. E aí, consequentemente, as pessoas acabam morrendo de doenças que até então já era para ter desaparecido, né? O acúmulo de lixo também é outro fator que está basicamente ligado ao consumismo exagerado da população. Se eu tenho uma superpopulação, e essa população ela vai ter que consumir. Ao consumir, ela vai produzir lixo, né? O resíduo sólido. Como essas cidades elas são muito desestruturadas, vão surgir com isso os lixões, que são acúmulos de resíduos sólidos a céu aberto, que por sua vez vai contaminar o solo através do chorume, como eu já falei para vocês. Também vai ter a eliminação de gases poluentes na atmosfera, como metano, que vai promover com isso os impactos ambientais, como é o caso do efeito estufa, não é? E a violência urbana, ela está relacionada muitas vezes à questão da educação doméstica e à falta de desemprego. A falta de emprego, na realidade, o aumento do desemprego. Onde as pessoas têm vários filhos, né, e não tem emprego, então o cara vai partir para o extremo, que é assaltar e muitas vezes matar. E aí, consequentemente, o cara não vai deixar o filho dele morrer de fome em casa. Não arruma emprego, aí o cara que ele é fraco da mente, e aí começa a tomar medidas extremas. Aí vai matar, assaltar, etc., para trazer comida para casa, para alimentar o próprio filho. Isso chama-se capitalismo selvagem. Uma pessoa matando outra para tentar sobreviver, né? Infelizmente, isso ocorre não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, meu querido, para concluir essa nossa parte deste capítulo, né, e este capítulo como um todo, falando sobre a Ásia como um todo, e posteriormente a gente vai falar especificamente da China, vocês vão responder aí as páginas 183 até a 186 deste capítulo 5. Vamos iniciar agora o nosso capítulo 6, que ainda continua na Ásia, mas especificamente vamos falar da China, não é? O grande dragão vermelho, né? Então, a China é um dos principais países do continente asiático, né? Chamado de grande dragão chinês porque antigamente, né, os filhos de imperadores chineses eram chamados filhos de dragões, né? O título, segundo a mitologia grega, engasguei aqui, simbolizava força e sabedoria. Ou seja, o termo dragão está relacionado à força e à sabedoria da população da China, né? E se dá justamente porque muitos filhos de imperadores chineses, eles praticavam artes marciais, e artes marciais ela tem um lema que é mente sã e corpo sã. Então as pessoas tinham que ter uma alma preparada, né, uma mente preparada, um corpo preparado para se tornar um dragão chinês na época. E aí, consequentemente, essa denominação passou a ser utilizada também para o povo chinês, que é um povo batalhador, um povo guerreiro, que fez com que o seu país se tornasse um dos principais países de economia agressiva no mundo, né? Então, a localização espacial da China, a República Popular da China, que é o seu nome oficial, apresenta a terceira maior área territorial do planeta, né, em relação aos países do mundo. Seu espaço geográfico apresenta 9.536.699 km², ou seja, uma área extremamente grande, né? Suas fronteiras terrestres compreendem cerca de 22.800 km
de extensão, limitados ao norte pela Mongólia, ao sudeste com a Rússia e a Coreia do Norte, ao nordeste com o Quirguistão e o Cazaquistão, ao leste com o Tajiquistão e o Paquistão, ao sudoeste com a China, com a Índia, Nepal e Butão e Mianmar, e ao sul com o Laos e Vietnã, além do nordeste com o Oceano Pacífico, onde se encontra mais de 6 mil ilhas, administradas por esse país, que estende-se por mais de 1.800 quilômetros o seu litoral, ou seja, é um litoral também extremamente imenso, assim como o do Brasil. Politicamente, a China está dividida em 22 províncias, 5 regiões autônomas, 2 administrativas especiais, Macau e Hong Kong, que por muito tempo Hong Kong foi território canadense, não é? E aí depois voltou a fazer parte da China, não é? Além dos 4 cidades cuja administração é feita pelo governo central. Então, a China tem um sistema de divisão política um tanto quanto interessante, né, se fôssemos comparar com o território brasileiro. A população política populacionais, que eu já falei aqui da Ásia, não é muito diferente, não é o que se foi falado da população da Ásia, nós temos também na população chinesa. O espaço geográfico da China, contabilizado em 2017, é aproximadamente 1.385 bilhões de habitantes, ou seja, um verdadeiro formigueiro humano. Como eu disse a vocês, a China e a Índia juntos contabilizam quase a metade da população mundial. É a maior população absoluta do planeta, a população da China. Esse quantitativo é resultado da política nacionalista, e natalista durante o período, da era Mao Tse-tung, que foi um ditador chinês, como forma de criar a maior força militar do mundo. Então ele proporcionava ou incentivava que as pessoas tivessem filhos, para fortalecer, consequentemente, o exército militar da China. Tanto é que hoje a China tem também um grande potencial bélico, e um dos maiores exércitos do mundo, a China tem, e graças justamente a esse processo, que Mao Tse-tung colocou, fazendo com que as pessoas passassem a procriar cada vez mais. Final do século, ou da década de 70, por exemplo, percebendo os problemas sociais, políticos, urbanos, o governo chinês passou a impor políticas antinatalistas e filhos, ou seja, começou a ter digamos assim, um controle de natalidade, onde as mulheres passaram a ter apenas um único filho, para o quê? Para diminuir esse grande contingente populacional que a China passou a ter a partir da era de Mao Tse-tung. E aí, consequentemente, essa taxa de natalidade ela reduziu consideravelmente, porém, a China ainda tem um grande contingente populacional. Então, as zonas urbanas, por exemplo, é que foi afetada basicamente com essa lei imposta pelo governo, a lei do filho único, porque as zonas urbanas é que realmente tinha-se uma grande quantidade de contingente populacional. E aí tinham fiscais, que passavam nas casas das pessoas, observando, fazendo um censo demográfico, promovendo assim a contagem dessa população. E quem tivesse mais de um filho, ele tem que pagar multa sobre isso. Há relatos que a partir desse período diferentes governos assumiram que o poder na China, cometeram atrocidades como a esterilização em massa e abortos forçados, principalmente de mulheres que estavam grávidas por
filhos mulheres, né? Ou crianças do sexo feminino, porque sabiam que essas mulheres que iam nascer, essas crianças que iam nascer, iriam procriar futuramente e, consequentemente, iria ocasionar esse caos no território chinês, que ia ter mais crianças e, consequentemente, mais habitantes. E aí foram forçadas a fazer abortos, o que é, na realidade, um crime, não é? E, consequentemente, a esterilização em massa também de uma grande quantidade de mulheres que já tinham filhos, ou seja, um filho. E essa esterilização em massa acaba ocasionando problemas no organismo de mulheres, porque vai haver um acúmulo maior de hormônio, porque a mulher para de menstruar e, consequentemente, você tem um acúmulo maior de hormônio e ocasiona com isso o surgimento de doenças ligadas a esse acúmulo de hormônio, como o próprio câncer de útero, ocasionado nessa região da China, que houve esse processo, né, de esterilização das pessoas chinesas, mulheres chinesas, o que é um crime. Povoamento escasso, né? Os povoamentos escassos na China estão localizados nas áreas menos favoráveis, isso relacionado às condições naturais da localidade, como clima desfavorável, como solo também desfavorável, que no caso seria o relevo muito íngreme, e acaba proporcionando, consequentemente, esse povoamento escasso, esses verdadeiros vazios demográficos. Aí eu tenho na China também o deserto de Gobi, não é? Que eu vou ter áreas onde vai ter um verdadeiro vazio demográfico. A distribuição de população da China é bastante irregular, assim como a do mundo inteiro, né? Em razão dos fatores da natureza e as áreas de desenvolvimento econômico. A partir do mapa da China, a gente vai analisar, não é, as zonas onde eu tenho vazios demográficos e as áreas chamadas de ZES, que é Zonas Especiais Econômicas. Nessas ZES, Zonas Especiais Econômicas, são as áreas onde eu tenho concentrações demográficas, áreas populacionais, onde eu tenho oferta de empregabilidade. Então, essas áreas é onde eu vou ter esse contingente populacional mais elevado, e aí, consequentemente, são elas que promovem esse desenvolvimento do território chinês. As maiores concentrações populacionais estão situadas ao leste do território, onde a natureza é mais abundante. Nessa região existem várias planícies férteis, né? Existem temperaturas também ou climas mais favoráveis, e isso faz com que os habitantes acabam se instalando nessas regiões, tendo uma densidade demográfica que supera 200 habitantes por quilômetro quadrado. Na realidade, uma área extremamente povoada, diferentemente do deserto do Gobi, no norte da China, por exemplo, que ocupa cerca de 1 habitante por quilômetro quadrado. Bem baixa a densidade demográfica dessa região. Deixa eu falar agora sobre a economia chinesa. Que é uma das economias que atualmente que mais se desenvolve, que mais cresce no mundo hoje, no mundo atual, é justamente a economia da China. Durante o século XIX, a China foi dominada e explorada por diversos países capitalistas, ou seja, também foi uma colônia de exploração, assim como o Brasil. E é por isso que a China hoje não é uma grande potência econômica. Essa exploração acabou promovendo o quê? Acabou promovendo um processo de retardo do desenvolvimento econômico chinês. E aí, após a Guerra do Ópio, essa dominação se intensificou, pois os dominadores estrangeiros passaram a contar com o apoio dos mandarins. Esses eram funcionários do Estado Imperial Chinês, os senhores das terras, que baseavam as suas missões no confucionismo,
que pregava o respeito e a autoridade e hierarquia e o culto e ao passado. Então, a partir dessa guerra do ópio, né, a China começou a promover um desenvolvimento. E a China também passou a se desenvolver por conta do seu processo industrial, da sua política, que deixou de ser uma política extremamente socialista, né, porque a gente tem uma república socialista da China, e como vocês sabem, o sistema socialista ele não é um sistema que promove esse desenvolvimento do crescimento da economia, porque é um sistema extremamente fechado, não é? E que não faz relações comerciais com o mundo. Então, durante muito tempo, as relações chinesas foram com a União Soviética, não é? Que era um país também de regime socialista, e que essas relações comerciais entre eles não acabou ocasionando o quê? Um crescimento próspero, né, do território chinês. E aí, consequentemente, com o fim do socialismo, né, e a adoção do capitalismo na China, a China começou a crescer vultuosamente sua economia. Investiu maciçamente no setor industrial, e no setor têxtil também. A China passou a ser um dos maiores exportadores de tecido do mundo, né, de produtos industrializados, acumulando com isso o capital estrangeiro, né, se tornando também uma das grandes potências da economia, em sua economia na região asiática, né, e aí se tornou um país extremamente grandioso em termos de crescimento econômico. Não que a China hoje seja a melhor economia do mundo, não é? Mas em relação ao que nós tínhamos no período do socialismo, não é? Que durante muito tempo perdurou na China, não é? Fez com que a China começasse a ter esse crescimento, não é? Com o fim do socialismo. Quais foram as características que ocasionou, né, esse crescimento na China com o fim do socialismo, né? Fim das comunas populares e estabelecimento parcial das propriedades privadas na agricultura, ou seja, começou a surgir propriedades privadas no meio agrícola, que sempre foi muito forte dentro do cenário econômico chinês, não é? Então a agricultura ela sempre foi o carro principal da economia chinesa. A liberação para pagamento de salários diferenciados entre acordo com o desempenho do cargo e a função, que no sistema socialista não tinha isso. As pessoas tinham um salário igualitário para todo mundo, onde você não tinha divisão de classe social, e sim divisão de classe intelectual dentro do regime socialista. Introdução controlada do conceito de lucros das empresas. E aí o lucro, como eu já falei para vocês em uma das aulas passadas, é uma das principais características do capitalismo, que dentro do socialismo não existia. Então o lucro da empresa acabou promovendo esse processo de crescimento, porque se você passa a ter um lucro na empresa, você automaticamente começa a fazer sua empresa crescer e se expandir em outras localidades. Consequentemente, passa a oferecer emprego também às sociedades, e aí todo mundo cresce junto. Liberação para a entrada de capitais de tecnologia estrangeira, né, que antes a China era um país extremamente fechado, não é? Devido ao socialismo, que não fazia relação comercial com o mundo. E aí essa relação, principalmente com a União Europeia, foi de suma importância, e aí consequentemente essa troca existente entre China e outros países do mundo, e outros países do mundo entre China, acabou ocasionando esse processo, né, de acúmulo de capital, promovendo com isso o crescimento econômico chinês. Autonomia para as empresas, que passaram a ter liberdade de comprar matéria-prima, bem como a de comercializar sua produção. Então, antigamente você não tinha nem empresas privadas, quem dirá autonomia para
que as empresas tivessem para fazer essas relações de compra de matéria-prima com outros países do mundo, né? Então, o socialismo, na realidade, ele promovia essa falta de crescimento econômico do território chinês, o incentivo da elevação do consumo. Então, você tinha que, cada vez mais, o governo ajudava, né, fazia financiamento para que você promovesse o crescimento da sua empresa, como aqui no Brasil, alguns bancos, né, como o próprio Banco do Nordeste, né, o Banco Sebrae, que está vinculado à Caixa Econômica Federal, ela dá empréstimo para você injetar na sua empresa e, consequentemente, você passar a desenvolver o seu crescimento econômico da sua indústria e, posteriormente, promover uma empregabilidade maior e aquisição de modernas tecnologias de produção. Que anteriormente a esse processo do capitalismo, o processo de produção chinês era muito rudimentar. Parecia até mesmo que a Revolução Industrial não tinha nem chegado na China, né? As pessoas tinham uma relação direta com o campo, né? Os arados já eram utilizados de forma rudimentar, com tração animal, por exemplo. Então isso acabava favorecendo ao não desenvolvimento, né, do processo econômico chinês. E aí a China, com a força da sua população, se tornou, na realidade, um dos grandes potências, na realidade, em termos de crescimento econômico. Os problemas da China atual, né? Claro que todo país que cresce sua economia, ela vai ter problemas, né? Nem tudo são flores na China. Mas há mais de 20 anos, né, a China apresenta um crescimento econômico extraordinário, entre 8% a 10% ao ano, né? Isso é uma coisa incrível. Se o Brasil tivesse esse crescimento econômico de 8% a 10%, para você ter ideia, o crescimento do Brasil anualmente cerca de 2,5% a 3% anual. E eu estou sendo otimista, não é? A China cresce de 8% a 10% ao ano, colocando-se como um país de segunda maior economia do mundo. Mas não quer dizer que, por ela ser a segunda maior economia do mundo, ela não é, na realidade, um país desenvolvido economicamente, não. Porque existem várias desigualdades sociais. Para um país ser um país de economia desenvolvida, assim, se tornar um país desenvolvido genericamente, né, falando assim de forma geral, além da economia, ela também tem que ter seu IDH extremamente desenvolvido. E o IDH não tem ligação direta com a economia do país, não. Até tem, mas não chega a ser tão direta, não. Um exemplo disso, por exemplo, é o próprio Estados Unidos, que é uma das grandes potências econômicas mundial, porém não tem o seu IDH extremamente desenvolvido. A Noruega, por exemplo, é o melhor IDH do mundo, não tem sua economia tão desenvolvida quanto a dos Estados Unidos. Então, se houvesse essa ligação direta entre IDH e economia, um país que tivesse uma economia extremamente desenvolvida também teria seu IDH extremamente desenvolvido. Que não é o caso da China. Na China existe pessoas passando fome, né, por conta da má distribuição de renda, essa renda per capita, que é uma das características do IDH. Tem também um sistema de segurança muito precário. A educação em alguns países são excelentes, ou em algumas localidades da China são excelentes, porém em outras, devido à dificuldade de acesso ao local, deixa muito a desejar. E aí você tem esses problemas estruturais de um país que promovem com que o país não seja uma potência mundial. Então, a China sofre com essas questões, ligada justamente a esse mercado socialista que atrasou o desenvolvimento econômico chinês. Mas eu tenho um capitalismo social que favorece, essa população. Então, meus queridos, vocês vão fazer aí também na casa de vocês, dando continuidade, os exercícios que vai da página 201 até a página 206, ok? Na realidade,
uma quantidade de exercício até considerado, porém, boa parte desses exercícios ele está relacionado ao que? A questões fechadas, não é? A questões de marcar X. Então, apesar de ser de marcar X, não marque na doida, vão fazendo devagarzinho, prestando atenção no que vocês estão resolvendo. Vamos agora então fazer uma revisão rápida do que a gente aprendeu até agora, do que foi dado até agora. Eu tenho mais 10 minutos, né, para a gente trabalhar com essa revisão que eu falei para vocês. Então, ó, a partir do continente asiático, na realidade, a gente vai fazer essa revisão não só da China. A gente vai falar, inclusive, basicamente do continente asiático, é a revisão que já abrange também o território chinês, não é? Que a China também faz território chinês. Então, do território asiático. A China faz parte do território asiático. Então, gente, a Ásia, como eu falei para vocês, é o maior continente do mundo, não é? E por ser o maior continente do mundo, ele vai apresentar, não é? Uma grande variedade, um grande mosaico climatobotânico, né? De relevo também hidrográfico, né? Distribuído por todo o seu território. O território da Ásia corresponde a 44,9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, extremamente grande. E aí, consequentemente, vai haver uma grande variedade climática, né? Ele é constituído basicamente por 45 países, né? E essa variedade climática imensa vai ser também contrastada com a grande variedade vegetacional, onde eu tenho um clima polar e a vegetação de tundra específico para esse clima. Eu vou ter a floresta, o clima subpolar também, onde eu vou ter uma floresta boreal ou conífera, não é, que está localizado nessas regiões. O clima temperado, com uma floresta temperada ou subtropical. Vegetação mediterrânea, associado ao clima mediterrâneo. O clima desértico, associado à vegetação desértica. Essa vegetação desértica, eu não falei para vocês, mas ela é construída basicamente por uma vegetação xerófila, ou xerófita, que é nada mais é do que as cactáceas, né? As pradarias, né? E está relacionado ao clima mediterrâneo, digamos assim. As savanas, que é um tipo de vegetação que está localizado praticamente na África, mas ela também aparece na Ásia, basicamente nas áreas onde eu tenho um clima tropical. Eu vou ter também a floresta tropical equatorial, justamente com o clima tropical também, e a vegetação de altitude, que nada mais é do que a tundra alpina existente nessas áreas, onde eu vou ter lá também a tundra existente nas áreas polares. Essa tundra é adaptada basicamente a um tipo de vegetação, né? A um tipo de clima que tem temperaturas relativamente baixas. É constituída basicamente por líquidos e musgos. A Ásia também vai ter um tipo de clima que é específico, endêmico no continente asiático, que é o clima de monções. O clima de monções que durante o inverno provoca secas muito severas, retirando toda a umidade do continente durante esse período de inverno. E durante o verão vou ter enchentes severas com grandes tempestades, com grandes acúmulos de água, né, nessas regiões. Então você tem uma dicotomia muito diferenciada em relação ao clima brasileiro, né? Que aqui no Brasil eu tenho verões secos e invernos chuvosos, diferentemente da Ásia, por conta da influência desse clima de monções que ocorre especificamente na região asiática. Na Ásia também eu tenho o surgimento de tufões. Tufões é a mesma coisa de furacão, só que lá esse tufão é influenciado pelo Oceano Índico, em encontro com o Oceano Pacífico, né? Recebe o nome de tufão por conta justamente desse clima, né, de monções existentes na região. Quando você ouve falar em tufão, são furacões que ocorrem na região asiática. O relevo da Ásia ele é bem diversificado, né? Eu tenho a região do Himalaia, que é considerado o teto do mundo, onde eu tenho uma altitude que vai superar a
a 8.000 metros de altitude nessa região. É um relevo bem diversificado, onde eu vou ter presença de planícies, planaltos, depressões, né? Uma depressão absoluta na região do Mar de Aral, que é do Mar de Aral não, do Mar Morto, na realidade, que é a maior depressão absoluta do mundo, né? Com profundidades muito grandes. Eu vou ter depressão relativa, e boa parte da região da Ásia ela é constituída por dobramentos modernos, e aí, consequentemente, eu vou ter a presença de erupções vulcânicas, presença de terremotos, porque aquela área é uma área de encontro de placas tectônicas, né, onde está em constante movimentação sísmica na região. E aí, consequentemente, eu vou ter esse relevo de altitudes bem elevadas. Com relação à hidrografia, a Ásia também vai ter uma hidrografia muito diversificada, né? Especialmente ligada a 4 rios importantíssimos da região asiática, que é o Rio Amarelo e o Rio Azul, localizado na China. E esse rio tem um grande potencial para fornecimento de água potável para consumo da população, não é? Além também do rio Tigres e Eufrates, localizado onde hoje é o Iraque, mas que durante muito tempo foi na região da Mesopotâmia, que fornecia água para a população poder consumir, também o desenvolvimento agrícola na região, que até hoje continua assim. E o rio Ganges, na Índia, que é considerado, na realidade, um rio sagrado, apesar do alto índice de poluição existente naquela região, por conta do grande consumismo da população indiana, que despejam muitas partículas poluidoras na água do rio Ganges. É considerado um rio sagrado porque os povos hinduístas consideram que as águas dele passam sobre a cabeça do deus Shiva, deixando suas águas sagradas, purificando a alma. Então, muita gente, quando morre é jogada nas águas dos rios Ganges. Não é? Uma região muito, uma grande quantidade de ilhas também, né? Porque é uma região vulcânica ou de estrutura geológica muito jovem, e aí ocorre uma grande quantidade de erupções vulcânicas. A população asiática é uma população extremamente grande, corresponde a cerca de 60% da população brasileira ou mundial, cerca de 4 bilhões 635 milhões de habitantes é a população asiática, onde ela é bem diversificada culturalmente e etnicamente, tendo basicamente as 3 grandes entidades religiosas na região, como o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, além do budismo, do judaísmo, que são religiões que acabam promovendo esse mosaico, né, religioso, cultural da região da Ásia. Então, a Ásia, ela é isso aí. Ela tem essa variedade que acaba, muitas vezes, tendo o extremismo religioso associado a essa variedade de religião existente na localidade. É uma área onde tem uma urbanização muito caótica devido à grande população existente na região, não é? Eu tenho uma superpopulação que acaba ocasionando assim problemas relacionados à poluição das águas, à geração de lixo e o acúmulo do lixo, à violência urbana, à contaminação do ar, à falta de moradia. Então, tudo isso está relacionado ao caos que é ocasionado na região asiática devido à grande população existente na região. E a China também não foge dessa regra existente no continente asiático como um todo, né? Apesar de que a China é um dos países que mais se desenvolvem dentro do continente asiático, não é? Onde tem uma superpopulação também, né, influenciada pelo regime de Mao Tse Tung, que fazia com que as pessoas tivessem muitos filhos para fortalecer com isso o seu exército na era do Mao Tse Tung. Então, meus queridos, por hoje nós vamos encerrando aqui nossa aula, não é? Espero que vocês estudem, não é? E na próxima semana nós retornaremos. Tenham aí
um excelente fim de semana, né? Estudem ao máximo, resolvam suas questões, que as provas estão chegando. E aí a gente vai cair em cima disso aí. Tenham um bom dia e um bom fim de semana. Um abraço.